Olá pessoal, todos sejam bem-vindos novamente ao canal da Rendo, Rede Nordestina de Diagnóstico Oral. Então hoje nós vamos continuar as nossas mini exposições. Hoje nós vamos falar sobre os processos proliferativos não neoplásicos. Então, sem mais demora, vou ficar pequenininho aqui no canto, ok, como costumeiramente fazemos. Vamos abrir agora o nosso display e vamos começar então a nossa aula de processos proliferativos não neoplásicos. Do que estamos falando quando falamos a respeito de processos proliferativos não neoplásicos? Evidentemente nós não estamos falando de neoplasias verdadeiras, estamos falando de processos hiperplásicos, de processos reativos, que muitas vezes há a deposição de colágeno, há a deposição ou a presença de novos vasos sanguíneos, vasos muitas vezes neoformados, e muitas vezes eu tenho a presença de tecido calcificado, essa calcificação que pode estar presente em decorrência desse processo inflamatório. Então, quais são as principais lesões que nós vamos considerar bem brevemente hoje, vendo diversas imagens? Então, granuloma piogênico é a primeira, a segunda, a lesão periférica de células gigantes, a terceira, o fibroma ossificante periférico, e depois nós vamos falar um pouquinho, de forma geral, sobre os principais tipos de aumentos gengivais. Então, vamos começar falando do granuloma piogênico. Todo mundo fala que essa lesão é uma lesão que tem o nome errado. Primeiro porque não é granuloma e segundo porque não é piogênico. Ok, mas o que é essa lesão? Então é uma lesão proliferativa não neoplásica, uma lesão reativa, uma lesão que geralmente eu tenho um componente vascular exuberante e que de fato ela é reativa a biofilme e também a traumatismo. Então não raro a gente vai observar essas lesões, nós vamos começar vendo essas imagens relacionadas a biofilme na margem gengival, relacionada a peças protéticas, como nós estamos vendo aqui em cima, né? Aqui uma adesiva e aí uma lesão proliferativa que, na verdade, depois de removida e biopsiada, nós observamos na histopatologia tratar-se de um granuloma piogênico. Uma lesão em ventre lingual, aqui em cima, essa lesão mostrando um componente também reativo, é uma lesão que tem uma superfície ulcerada, é uma lesão sangrante muitas vezes, uma lesão na região de comissura labial, o paciente mordiscou essa área e aí por isso essa lesão surgiu, houve um traumatismo. Aqui no centro nós temos então o aspecto histopatológico, mostrando essa proliferação vascular, muitas vezes você nota a presença de vasos neoformados, fibras colágenas e infiltrado inflamatório que pode ser misto. E aqui nós temos uma lesão bem ruborizada, bem vermelha, exatamente essa lesão na extrema direita, relacionada a biofilme, uma hiperplasia gengival inflamatória, também uma lesão compatível com o granuloma piogênico. O que eu tenho que saber? Que essas lesões são lesões geralmente bastante recentes, lesões agudas, lesões sangrantes, e muitas vezes esse sangramento é um sangramento espontâneo. Essas lesões elas podem estar relacionadas com o período gestacional, a gente chama esse quadro de granuloma gravídico, e essas lesões elas devem ser completamente removidas e o fator local, pode ser microbiano ou fator traumático, também deve ser trabalhado, porque essas lesões podem recidivar com muita facilidade. Então esse é o granuloma piogênico. A próxima lesão que nós vamos considerar se chama lesão periférica de células gigantes ou granuloma periférico de células gigantes. Muito parecida clinicamente essa lesão é com o granuloma piogênico, é uma lesão também imatura, pode ser uma lesão sangrante com a superfície ulcerada. E o que nós notamos nessa lesão, que é realmente algo muito importante, é a associação ou com biofilme, e aí nós temos então essa associação com um agente microbiano, ou então uma lesão, por exemplo, pós-exodontia, uma lesão proliferativa pós-exodontia, como nós estamos observando nesse caso aqui da extrema direita, do lado superior. A gente nota uma lesão no alvéolo. Já voltando ali para a lesão da extrema esquerda, o que nós estamos observando? Então, uma lesão associada a um dente, a radiografia está mostrando para a gente uma área de reabsorção, e muitas vezes essa reabsorção é o que a gente chama de reabsorção em taça invertida. Então, a gente nota essa escarificação do tecido ósseo. Logo abaixo, na extrema esquerda, a gente nota a presença de uma lesão também proliferativa, uma lesão com um componente ulcerado, sangrante, relacionada a dentes com péssimo estado de conservação. Aliás, o evento de atrição aqui é um evento importante. E o que a gente nota na radiografia é a presença de um resto radicular
e aí novamente essa reabsorção em formato de taça invertida. O aspecto histopatológico evidencia para a gente a presença de um tecido conjuntivo rico em células gigantes e vasos neoformados. Então, remoção cirúrgica é feita e geralmente nós temos que trabalhar também com os agentes traumáticos locais e também com a deposição de biofilme. Geralmente é uma lesão de distribuição unimodal, então geralmente em pacientes jovens e também em pacientes de meia idade, geralmente mulheres, e a gente vê a gengiva como sendo o sítio afetado, diferente do granuloma piogênico que pode afetar outros sítios, como nós mencionamos. Gengiva ou rebordo alveolar, não é? Ok. A próxima lesão, fibroma ossificante periférico. Então essa lesão também é uma lesão proliferativa, geralmente é uma lesão um pouco mais madura, tem alguns meses de evolução. Ela está relacionada também à proliferação que ocorre na região do ligamento periodontal. Essa proliferação pode ser fibrosa, geralmente uma proliferação fibrosa. E aí nós podemos ter aí um componente importante que é o componente de calcificação, né? Nós podemos ter uma calcificação distrófica associada, né? Nós observamos a presença de lesões mais imaturas, como a lesão da extrema esquerda. Nós temos a presença da radiografia dessa lesão, mostrando que nem sempre a gente consegue ver as calcificações, às vezes as calcificações são muito delgadas. A gente nota na extrema direita a presença de uma lesão mais madura. Na porção inferior, na extremidade esquerda, a gente nota uma lesão um pouquinho mais madura, mas ainda com um componente ulcerativo, erosivo, e aqui a gente nota classicamente aquela formação calcificada, né? Uma formação mais radiopaca, mostrando a deposição de osso ou de tecido calcificado aí em mineralização. A gente nota a presença dessa lesão associada com uma extensa destruição óssea. Uma lesão mais imatura também, relacionada a esse incisivo, e a gente nota a presença dessa calcificação. Quando nós removemos a lesão, nós radiografamos a lesão exatamente para mostrar essa calcificação. Ok? Perfeito? Então, esse tecido, na verdade, não é um tecido ósseo maduro, é um tecido calcificado, é uma calcificação, como eu disse, muitas vezes uma calcificação distrófica. Tá bom? Vamos à frente, então. Aumentos gengivais. Então, que tipos de aumentos gengivais nós podemos encontrar? Então, na nossa extrema esquerda, nós estamos vendo um aumento gengival medicamentoso. Lembrando que a gengiva aqui, ela pode estar crescida por conta do biofilme, mas esse crescimento é um crescimento mais exuberante, que tem alguma razão específica. Então, essa razão tem a ver exatamente com o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, as medicações do grupo da nifedipina, que é uma medicação relacionada com o quadro hipertensivo, o uso da ciclosporina, que é uma medicação imunomoduladora, né? E também o uso da fenitoína, que é uma medicação neuroléptica. Então nós temos esse quadro como um quadro relativamente comum nos usuários desses tipos de medicação. Ao centro nós temos uma fibromatose gengival hereditária. Então é um aumento gengival, geralmente disseminado, que envolve a dentição permanente. Esse aumento gengival ele tende a recobrir a coroa dos dentes, o que dificulta a higienização do paciente e geralmente tem uma história familiar. Observando um pouquinho na nossa extrema direita, nós estamos observando acima um aumento gengival idiopático que nós chamamos de fibromatose gengival anatômica. Geralmente é na região de tuberosidade e é um crescimento basicamente de tecido fibroso. Nós observamos a histopatologia aqui na extrema esquerda, mostrando exatamente a projeção epitelial e também a deposição de tecido colagênico. E também nós observamos uma lesão um pouquinho mais madura em gengiva. Essa lesão é uma hiperplasia gengival. Alguns autores acreditam que essa lesão é uma progressão que vem desde uma lesão mais imatura, como por exemplo o granuloma piogênico, até uma lesão francamente fibrosa, como essa hiperplasia gengival, essa hiperplasia fibrosa gengival. Bom, então eram algumas imagens, essa foi a nossa discussão. Obrigado pela sua participação. Por favor, dê um like aí e fique conosco no nosso canal e se inscreva nele também. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação.